Bora lá, galerinha! Como o Facebook criou um novo país do canal do Plano Piloto, gente. Um vídeo novo aqui pra vocês do Plano Piloto, que ele acabou de postar aí no fim de semana. Eu já peço desculpas pra vocês logo de início, que eu tô meio gripado, gente. Então eu vou tá meio assim durante o vídeo, mas não liguem. O show deve continuar, estou aqui gravando pra vocês, tá bom? Mas tô um pouquinho gripado, por isso que eu vou tá meio assim, dando essas respiradas assim. Espero que não incomode muito aí na gravação, tá bem? Além disso, tá um frio do caramba aqui, então por isso que eu tô todo equipado hoje aqui, cara. Tá feio o negócio. Inferno, inferno não, inverno que nunca acaba, meu Deus. Mas tem gente que gosta do frio, eu já tô um pouco enjoado, gente. Mas, enfim. Vídeo novo do Plano Piloto aí, cara. Um vídeo aí sobre Facebook ter criado um país. O Plano Piloto ele adora esse tipo de vídeo aí sobre novos países, sobre micros países. Vocês sabem que eu já não sou tão assim, né? Já não sou tão fã de micro países aí. Bom, não sei se é micro país, né? Mas eu suponho que seja, né? Pra ter criado pelo Facebook, né, cara? Vocês sabem que o último vídeo do Bougainville lá eu dei um rage do caramba, né? Mas, assim, gente, eu só não sou muito partidário desses. Porque, assim, cara, é aquilo que eu digo nos vídeos. Eu acho que um micro país, ele geralmente tá fadado a viver na pobreza, né, cara? Porque é muito difícil, cara. A não ser que seja um país muito turístico, cara. Do que aquele país vai produzir? Então não é melhor esse país fazer parte de algo maior, algo que possa dar condições para que esse lugar tenha, sabe? Porque querendo ou não, todo o estado, todo governo, ele tem que ser. É tipo um ônibus que vai pra uma zona rural, tá ligado? Se fosse é, uma empresa, algo assim, ninguém mandaria aquele ônibus para aquela zona rural, porque geralmente não dá lucro, né? O papel do Estado, muitas vezes, é jogar no vermelho, o papel do Estado do bem, né? No caso, geralmente isso daí, ó, rola muita corrupção, muita coisa errada, mas na prática a ideia é que muitas vezes um Estado ele rode no vermelho para poder pagar lugares para ajudar as pessoas. Eu sei que isso é inocente, mas vocês estão entendendo o que eu quero dizer, né? Então, às vezes, é jogar no vermelho. E quando você tem um país que não tem nem como rodar no verde, é complicado. Não sei se estão pegando a visão do que eu quero dizer, mas enfim. Se puder, deixar um like, se inscreva no canal, tem vídeo todo dia, meio-dia, 7 da noite. O link do vídeo original tá aí na descrição. Passe nada, deixa um like, se inscreva, se possível, considere se membro do canal que vai estar me ajudando demais, tá bom? Lembrando, link do nosso servidor do Discord tem na descrição também se você fazer parte, eu sempre lá trocando uma ideia. E o link do meu canal 2 que eu estou produzindo o Iceberg das Religiões. E logo, logo vai estar disponível para vocês lá. Além disso, gente, torne-se membro aí que hoje eu vou postar um vídeo novo pros membros. Essa semana eu já vou. Vocês estão vendo que eu já tô começando a gravar cedo aqui, porque essa semana vai ser bem certinho, eu prometo pra vocês. Então, provavelmente os membros aí vão ter de 3 a 4 vídeos essa semana, então se preparem que vai ter muita coisa legal, tá bom? Enfim, gente, vamos embora pra esse vídeo que eu tô bastante animado. Bora! Um novo país pode surgir no mundo, e tudo isso por causa do Facebook. Pois é, finalmente, depois de séculos, um dos povos mais esquecidos do Oriente Médio pode ganhar seu próprio país. E eu não tô falando dos palestinos. Mas como assim? Será mesmo? O que o Facebook tem a ver com isso? Bora descobrir. Ok. Alô, alô, YouTube! Oriente Que Médio, povo cara. que é esse e qual que é o país? Bem, esse estado ele já existe desde 2012, mais ou menos. Ele se chama Rojava. Rojava, e talvez muitos de vocês não viram falar. Mas ele é um país. Rojava parece. Parece aquele Mojave lá do Fallout, né? Isso pro povo curdo. Ah, Calma, só de ouvir esse ok. nome, muitos de vocês já vão sair Ok. desse vídeo. Eu não sei por que esse povo é tão Porque esse Kurdistão aí, eu já escuto falar desse país aí desde que eu sou criança, cara. esquecido e Eu lembro injustiçado de ouvir num Nerdcast, cara, que eu era muito novo sobre esse Kurdistão, pelo mano. mundo. Quem são os curdos? Diferente dos árabes, que é um povo de origem semita, que nem os judeus, os curdos eles têm origem indo-europeia e têm seu próprio idioma. Interessante, eu Grande sabia parte do disso. tempo eles têm vivido numa região montanhosa conhecida como Kurdistão. Essa área A única coisa que eu sei mais dos curdos é que eles têm outra religião, né? ela vai da Turquia, passa pela Síria, Iraque, Irã e até Assim, cara, ó. Já vamos ser sinceros, nesses moldes aqui, isso daqui não vai acontecer nunca, né, cara? Porque, principalmente a Turquia, daí nunca vai ser desses territórios aí, né, cara? E o Irã também dificilmente. Então, o que que sobra, né, cara? Sobra essa parte aqui, ó, cara, acho que, eu não sei que país é esse, Iraque, será, talvez? Eu não lembro mais, e aqui é a Síria, né? Esses países, talvez, a Síria tá bem rachada aí, né, cara? Pode ser, agora, essa parte da Turquia aqui, impossível, até cara. um pedacinho lá da Armênia. Por muito tempo, esse povo, eles querem um país dele. Teve até uma época que eles quase conseguiram, mas sempre vinha alguma outra potência e Ué, dominava mas eles.
Depois da Mas eles estão ali. Bom, se bem que eu sei que esse símbolo dessa lua não é exatamente o símbolo do Islã, né, cara? Um dia a gente pode até fazer um vídeo sobre isso no canal 2, mas ele não é exatamente o símbolo do Islã, né? Ele é um símbolo de outra parada lá que acabou meio que sendo adotado. Ele era o símbolo do Império Otomano e depois virou basicamente um símbolo aí pra todos os países de maioria muçulmana, né, por algum motivo. Mas os curdos então são islâmicos também, porque pra mim que eles tinham outra religião. Primeira Guerra Mundial, que acabou com os otomanos, os vitoriosos até tinham falado que iam dar um país para os curdos, mas eles mudaram de ideia e acabaram dividindo o Império Otomano entre eles mesmos. Muitos se sentiram injustiçados e estão lutando por ter um país, ou pelo menos mais autonomia, e teve bastante repressão contra eles, especialmente na Turquia e no Iraque, que teve até massacre contra os curdos, que ninguém conhece direito. Mas, um pouco mais recentemente, um grupo que vive lá na Síria, aproveitando o caos da guerra civil, conseguiu declarar um país para eles. Aqui realmente não tem jeito, cara. Aqui é outro povo mesmo. Aqui eu entendo. O Kurdistão, eu entendo o Kurdistão, cara. É diferente do Kosovo. O Kosovo não é um país, né, cara? É um território albanês que não quer ser parte da Albânia, né, cara? Tente conversar com o ChatGPT ou com alguém aí, com algum estudioso, por que o Kosovo, em vez de querer ser parte da Albânia, quer ser um país independente. Você nunca vai entender, né, cara? Mas enfim. Agora, o Kurdistão, de fato, você vê que é outro povo, outras pessoas, e é um grande território, né? Só que é aqueles caras que ficaram ali esquecidos no churrasco, né, cara? Rojava. Tá, Davi, mas explica direito esse negócio do Facebook. O que ele tem a ver com isso? Para entender isso, a gente tem que voltar por final lá de 2010, na Tunísia. As pessoas de lá estavam descontentes porque tinha muita corrupção no governo, tinha muito desemprego e por cima de tudo tinha falta de liberdade. Aí um vendedor ambulante da cidade lá de Sidi Bouzid teve a sua mercadoria confiscada e foi humilhado pelas autoridades lá do local. Então ele acabou ateando fogo em si mesmo. Cara, isso revoltou muita gente. Isso foi um gatilho que acabou levando a uma grande onda de protestos, não só na cidade, mas se espalhou pelo país todo. E o que ajudou a isso espalhar muito rápido? As mídias sociais, e especialmente o Facebook. Pois é, Twitter, YouTube e Facebook, eles foram uma ferramenta não só para espalhar o que estava acontecendo, mas também para o povo poder combinar e organizar os protestos. Parecido com o que aconteceu aqui nas jornadas de julho, lá em 2013. Não é à toa que muitos governos por aí, eles fazem de tudo para ter um controle forte nas redes sociais. Isso foi tão forte lá na Tunísia. Isso é pauta atual aqui no Brasil, né? Se espalhou tão rápido que acabou derrubando o presidente da Tunísia em janeiro de 2011. Aí, mais uma vez, as mídias sociais ajudaram a espalhar esse sucesso pro resto do mundo árabe. Só que assim, cara, os curdos, eles têm algum lance da terra deles serem sagrados, algo assim, que eles poderiam muito bem lutar, cara, pra ter um território em algum lugar no mundo aí, né, cara? Igual, assim, fazendo uma comparação direta, igual os judeus faziam lá no fim do século XIX com o movimento sionista, né, cara? Assim, no final, o território escolhido foi Israel, né? Assim, a terra sagrada deles, né? Só que, você tá entendendo o que eu quero dizer, né? É basicamente como se os curdos falassem, pô, queremos um país, daí no final o lugar que eles colocassem fosse exatamente ali, né, de novo. Mas não, eu tô falando que eles poderiam se inspirar nesse ponto de querer ter um estado próprio, um estado curdo, né, cara? Entendeu? Eles criaram um estado curdo que não necessariamente precisaria ser ali, mas em algum território que seja desocupado, em algum lugar do mundo, sabe? Sei lá, mano. Seria melhor ter um país independente, os caras deixarem de entrar em conflitos, em guerras aí, do que continuar nessa situação, na minha visão, né, cara? Deixa nos comentários o que vocês acham aí. Inspirou muita gente que, usando também, principalmente o Facebook, combinou para sair nas ruas. Essa foi a Primavera Árabe. Protestos se espalharam no Egito, na Líbia, Iêmen, Bahrein e na Síria. E também teve outros protestos menores em outros lugares, como Marrocos, Jordânia, Argélia e etc. Alguns países, os protestos, eles pararam logo depois, sem muita mudança. Talvez o líder lá prometeu alguma coisa aqui e ali, ou em outros casos eles foram reprimidos mesmo. Mas alguns outros seguiram o exemplo da Tunísia, como por exemplo o Egito. O presidente lá, que era um ditador que estava um tempão, acabou renunciando também. Mas alguns ditadores não iam querer deixar fácil não. Eles tentaram acabar com os protestos de maneira violenta, que acabou levando para uma guerra civil. Na Líbia, essa guerra felizmente foi curta. Eles conseguiram derrubar o ditador Gaddafi no mesmo ano. Pô, de novo, cara, esse Gaddafi aí é muito cômico o rosto dele, né, cara? O presidente renunciou no ano seguinte. Mas na Síria, as coisas pegaram fogo mesmo. O presidente era esse cara aqui, Bashar al-Assad, filho de um cara que já tinha sido ditador na Síria por um tempo. Ou seja, essa família era poderosa no país. E não queria seguir o exemplo dos outros países, não. Eles responderam os protestos até com tanques de guerra.
e as pessoas acabaram se unindo contra, começando então a Guerra Civil da Síria, que ficou por tanto tempo que muita gente cresceu com lá tendo guerra. Eu lembro de visitar a Jordânia um pouco antes de começar isso, Eita, e a gente estava até pega. planejando ir Caramba. perto lá da Síria, porque era mais tranquilo, mas desde então as coisas foram ficando mais feias. Tá É importante louco? a gente entender Tô fora, né, cara? Que, que, fala, que diferente de outros loucura! países árabes, a Síria ela é especial. Além de ser um país bem antigo, ou seja, muita coisa já aconteceu por lá, muitas pessoas já se passaram, muitos reinos, impérios, ditadores passaram por lá. Até e por porque, causa disso, até tem uma porque no mundo antigo, principalmente, que você tinha ali as grandes potências viviam nessa região, né, cara, na Mesopotâmia e no Egito, principalmente, né, mas depois a Grécia também. A Síria era o meião, né, cara? A Síria era aquele lugar, era o choque. Pra aqueles Game of Thrones, eles eram uns Tully, né, cara? Eles eram ali, corre-rio, né, cara? Os caras que só se ferravam no final, né? Estavam no meio de todos esses grandes impérios, né, cara? uma população bem mista, com vários grupos étnicos diferentes, que já brigaram muito entre si. O maior grupo são os árabes sunitas, que estão espalhados pelo país. Eles formam mais ou menos 50% da população da Síria. O segundo grupo são os alauítas, um grupo... É curioso, porque recentemente eu gosto de entrar naquele mapa, tem um Ukraine War Map, que você pode entrar aí no Google, cara, que é muito interessante você ver os avanços da Rússia, as defesas da Ucrânia. Eu me interesso por esse assunto, então eu pesquiso às vezes. E tem vários mapas de várias regiões do mundo, e tem um da Síria, inclusive. E lá ele mostra que, por exemplo, essa região aqui, né, mano, tá controlada por Israel hoje em dia. Aqui em cima tem uma área controlada pela Turquia. E aqui embaixo tem uns territórios que estão meio divididos aí. Eu acredito que os curdos têm um certo território aqui do leste do país que tá controlado por eles, mano. étnico-religioso que forma 15% da população. É desse grupo que a família de Assad e o seu partido vinham. A maioria deles vive mais para a costa do país. No sul tem os drusos, sendo 3% da população. Drusos? E, além de alguns outros grupos drusos? menores, no norte tem os curdos, que formam 10% da população da Síria. E aí, quando começou essa guerra civil, vários grupos se formaram para lutar contra Assad e aproveitar para tentar ganhar mais autonomia. Também, alguns terroristas aproveitaram disso para tentar formar o seu próprio país com as suas regras, como, por exemplo, o Estado Islâmico, que por um tempo controlou grandes pedaços da Síria. E até chegaram lá no Iraque. Outros grupos que se formaram foi o A gente Exército aqui no Brasil não Sírio. entende muito bem isso, né, cara? Porque aqui no final, cara, você tem diferença entre as pessoas do país, claro que tem, né, cara? Os nordestinos, os mineiros, os do sul, os do norte, cada um tem sua cultura, mas todo mundo é brasileiro, no final, todo mundo fala a mesma língua, todo mundo geralmente tem a mesma religião, né? O Brasil é um estado, mas vocês estão entendendo que tem uma união aí. Não tô dizendo que você não pode ter a mesma religião, mas eu tô dizendo que não existem conflitos religiosos no Brasil nesse sentido, de os caras irem pro conflito mesmo. As pessoas têm a mesma... geralmente tem a mesma cosmovisão, né, cara? Entende? O Brasil é um país que tem todos os seus laços, sabe? Tem seus laços. Agora aqui, cara, é muito bizarro você pensar que você vive num território que, na verdade, é uma colagem, né, cara? Esses territórios com certeza foram aí, como ele falou, divididos pelo Império Britânico no fim da Primeira Guerra Mundial, e são basicamente igual aconteceu na África, na descolonização da África, né, cara? Os caras traçaram linhas ali e povos que eram o mesmo povo ficaram divididos e povos diferentes ficaram no mesmo país. A Síria é isso, né, cara? O que é o país Síria? Não existe um povo sírio, se você for ver. O que seria o povo sírio? Os caras têm o orgulho de ser sírio? Não existe, cara. Os sírios são uma união de vários povos aí que nunca foram unidos, né, cara? É isso que é o Oriente Médio muitas vezes, né, cara? E é isso que é a África muitas vezes. Por que esses países têm muita dificuldade de dar certo, de ir pra frente, de ficarem ricos? É isso, cara, porque são povos que no final se odeiam, cara, entendeu? A Síria, infelizmente, ela tá fadada a nunca dar certo, né, cara, se fosse para pensar. Porque olha isso, cara, os caras estão divididos em povos que se odeiam, tá ligado? Composto por gente que era do exército oficial do governo, mas decidiu sair. Outro grupo chamado Tahrir al-Sham, ou HTS, que antigamente eles eram parte da Al-Qaeda, só que o ramo lá da Síria. Sim, esse mesmo Al-Qaeda desse cara aqui. E lá no norte formaram as Forças Democráticas da Síria, ou FDS, uma aliança de alguns povos diferentes, mas principalmente os curdos. Muitos desses grupos não só lutaram contra o Assad, mas também contra o Estado Islâmico. Mas as coisas não ficaram só entre eles não. Outros países também começaram a se envolver, principalmente para tentar acabar com o Estado Islâmico. E também apoiar um lado. Por exemplo, a Rússia, Iraque e Irã apoiavam o Assad, e a Europa e os Estados Unidos apoiavam os rebeldes. Ou, como eles ganharam agora, talvez os revolucionários. Então, os curdos, com o FDS, conseguiram controlar o norte. E aí, rapidamente, declararam um país que oficialmente se chama
Administração Autônoma do Norte e Leste. Horrível, né? Você pode mudar esse nome aí, que senão já não vai ter meu apoio aí, né, cara? Olha, que nome e bandeira aí, com todo respeito, nojentas, hein, cara? Síria. Mas Meu é mais Deus do conhecido céu, como hein? Rojava, Horrível. que vem de curdo, que Não, literalmente... Rojava até que é um nome legal. Que nem eu falei, parece o nome do Fallout, né? Mas a bandeira é tenebrosa, hein? Significa Meu Deus do céu, oeste. parece uma bandeira Bem, de empresa, cara. Rojava não é um país dos curdos ou pra curdos. A constituição deles não fala nada especificamente desse povo. A gente nem sabe direito se eles são a maioria no território. Mas Rojava tem bastante vibes de curdos. O exército ele é formado, a maioria deles são curdos, com várias mulheres também que queriam lutar. E o maior grupo político de Rojava, o maior partido, é curdo também. Só que, como vocês devem imaginar, Rojava não é um país. Pelo menos não é um Uma país administração, reconhecido. né? Eles têm funcionado como um estado de fato na região desde 2012. O que significa isso? É. Bem, basicamente, no papel, eles não mandam em nada lá. Mas na prática, sim. Quem tá mandando em tudo É são eles. aquilo, basicamente, gente. É como você vê hoje em dia. Que nem eu sou bem viciado naquele vídeo de mapas, assim, não do cara explicando. Eu também gosto, eu já vi alguns do canal. Mas eu gosto muito daqueles vídeos de mapa que vai mostrando a evolução do território, sei lá, da Rússia. Everyday, tá ligado? Everyday Map of Russia, tá ligado? Eu assisti um ontem, inclusive, cara, antes de dormir, eu assisti um da Rússia. E, cara, ele ia até 2022, o território da Crimeia, no final do vídeo, o território da Crimeia já está incorporado. Se você comprar um mapa mundi como esse daqui, a Crimeia vai estar como parte da Ucrânia. Só que, de fato, é um território russo hoje, de fato. De fato, quem controla é os russos. Daqui 100 anos, quando você for ver um vídeo desse de Everyday, ninguém vai colocar a Crimeia como parte da Ucrânia hoje, em 2022. Todos os vídeos da Everyday no futuro vão estar colocando, hoje 2022 não, hoje 2025. No futuro, todo mundo vai estar colocando a Ucrânia como a Crimeia como parte da Rússia. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? É como aqui. Daqui 100 anos, cara, os caras provavelmente vão colocar o território da Síria todo dividido lá entre esses territórios que mandam de fato no lugar, tá ligado? Porque é como você voltar no passado, você vai lá, hoje em dia você vai ver um vídeo da Guerra dos 100 Anos lá, cara, tá lá a Inglaterra invadindo a França. No papel, aqueles territórios que a Inglaterra invadiu eram da França, mas hoje em dia você não vai ver nenhum mapa que vai colocar aquilo lá e vai deixar como parte da França durante a invasão. É óbvio que quem tava lá era a Inglaterra, entendeu? Mas nenhum país do mundo reconheceu esse país deles. Alguns até falam que Porque esse lance dos países, de outros países reconhecerem, é um negócio que vale para institucionalmente, pro cara entrar na ONU, pra coisa assim, né, cara? É curioso que aqui ele colocou a Crimeia como parte da Rússia também, né? Bom, na verdade tá bem ambíguo, né? Mas... E colocou esse troço aqui, né? Mas... Vocês entenderam, né, que eles não estão querendo isso daí é só pra o cara entrar na ONU, institucionalmente, né, cara? Mas de fato, isso daí não conta nada. Você reconhecer ou não um país, não importa no final. Importa quem tá mandando lá. declarar um país, que eles só querem mais autonomia dentro da Síria. Somente o parlamento de Catalunha reconheceu. E você já deve imaginar o porquê. Se não, eu falo melhor disso nesse outro vídeo aqui, mas spoiler, eles também querem um país só deles. Depois de 13 anos de E guerra... olha que eu devia ter um pouco tomar um pouco de partido pela Catalunha, que spoiler, o Vani o Vani tem uma bisavó catalã. civil, alguns de vocês nasceram e já estavam tendo essa guerra, com crise de refugiados na Europa, terror do Estado Islâmico e uma briga que não parecia ter fim. Em 2024, uma ofensiva liderada pelo HTS, esse grupo aqui, eles conseguiram finalmente derrubar o Assad, que acabou fugindo do país. Até hoje, ninguém sabe direito onde ele está. Talvez seja no Iraque ou na Rússia. O HTS, então, formou um governo provisório da Síria, liderado pelo líder do grupo, Ahmed al-Sharaa. Mas aí, o pessoal do grupo minoritário da Síria, eles ficaram com um pouco de medo. Afinal, esse cara ele tinha sido um jihadista antes. Mas depois de ele tomar poder, al-Sharaa disse que ele queria construir uma Síria inclusiva e prometeu direitos para as minorias. Eles até mudaram a bandeira da Síria. Aliás, curiosidade, essa, até agora, é a bandeira de um país bonita, cara. mais recente. É mais Tudo bonita. parecia indo bem. Os primeiros É mais bonito o verdinho do que o vermelho. Esse Né? desse Deixa mais com uma vibe mais diferente, né? Porque todos os países da Oriente Médio usam aquela bandeira ali preta, branca e vermelha, né? Já esse daí fica um pouquinho diferente. O governo provisório não teve violência contra grupos diferentes, e até Rojava começou a conversar com eles e eles concordaram a se integrar ao novo governo da Síria. Mas aí, recentemente, as coisas começaram a se desandar. É isso que eu ia falar, cara, isso daí é inocência, né? Porque é óbvio que isso daí vai dar errado, né, cara? Como eu falei, cara, é um país que, com as divisões que existem hoje, é um país que tá destinado a sempre estar em guerra, né, cara? Não seria mais fácil dividir esse território aqui, pô, a parte aqui que é de maioria islâmica sunita,
se unir com outro país que do Oriente Médio, essa parte do curdo se tornar de fato um país independente, você fazer uma divisória correta desse país aí e rachar o país, cara, é melhor. Eles estão tendo dificuldades de implementar essa fusão com Rojava. Aí, então, recentemente, lá em Rojava teve uma conferência de união da Síria com líderes de vários grupos étnicos diferentes lá do país. Nessa reunião, eles falaram em criar uma Síria mais descentralizada, ou seja, é um país, mas cada região manda em si mesmo. Porém, Al-Shara, ele não aceitou isso. Não vai dar certo, cara, porque quando esses lugares começarem a mandar em si mesmo, eventualmente eles vão acabar querendo mandar mais em si mesmo ainda, Ele né? fala que descentralização quer dizer separação. Mas é fato, isso aí pode estar, o cara pode ser um ditador, provavelmente ele é, mas de fato, cara, esse tipo de país como é a Síria, só funciona sendo uma ditadura, só consegue continuar existindo sendo uma ditadura, que uma democracia não dá certo num lugar desse, porque a partir do momento que esses estados, esses territórios da Síria começarem a ser democráticos, eles vão criar autonomia, até o ponto de que eles não vão querer mais ser parte de outra coisa, do estado que, pô, é como você pensar assim, pô, é um país de maioria sunita, cara. Imagina se um dia os curdos conseguem meter um presidente curdo aí, você acha que os caras iam levar na boa, cara? Por causa dessa discordância, teve algumas brigas entre soldados desse novo governo da Síria e soldados lá de Rojava, do FDS. Aí o governo falou que eles tinham que parar com isso para evitar consequências piores. E tem relatos recentes dizendo que a Síria está considerando trabalhar junto com a Turquia para invadir Rojava e integrar eles de uma vez. O que a Turquia tem a ver com isso? Bem, a Turquia tem uma neo-otomanismo, isso daí se rixa chama, histórica, né, contra os curdos. Como vocês devem imaginar, tem bastante curdos na Turquia. No século passado, eles chegaram até a proibir o idioma de ser falado lá na Turquia e deles usarem roupas curdas. Depois de tanto tempo sendo reprimidos, um pessoal lá criou um grupo para poder lutar contra o Partido dos Trabalhadores Curdos. E eles começaram uma luta armada contra o governo turco para ganhar a independência. Eles foram classificados como terroristas pelo governo turco e muitos outros países. Mas com o tempo eles acabaram ficando mais moderados, não mais lutando por uma independência, e sim para ter mais autonomia na Turquia. Aí, recentemente, o líder desse grupo, que está preso já faz vários anos, anunciou que eles vão entregar as armas e fazer negociações em paz, ou seja, eles perderam. Mas a Turquia alega que muitos desses curdos foram para os outros países, como por exemplo na Síria. A parada é que a Turquia, o sonho dela é ser o Império Otomano de volta, né, cara? Não necessariamente em territórios, mas em influência, né, cara? Eles se sentem aí, os turcos se sentem como os pais do Oriente Médio ali, por assim dizer, né? Os caras que mandam ali, né? Por mais que hoje em dia isso não seja verdade, né? Mas eles se sentem ainda como o grande país islâmico do mundo, né, cara? Então, eles acreditam que um país curdo na Síria é uma ameaça para eles. Por isso, eles não apoiam de jeito nenhum Rojava. Aí, mais recentemente ainda, na Síria, o novo governo estava tendo algumas brigas entre algumas pessoas que apoiavam Assad e que sobraram lá. E isso fez com que o governo mirasse nos alauítas. E também começou a ter brigas entre drusos e beduínos lá no sul. Aí os drusos acusaram o governo da Síria de ficar do lado dos beduínos. Israel é um grande apoiador dos drusos. Então, eles acabaram se envolvendo também, lançando ataques aéreos em instalações do governo na Síria. Eles até bombardearam a capital lá em Damasco. Ou seja, no início tinha bastante apoio internacional nesse novo governo da Síria. Praticamente todo mundo gostou disso, né? Apesar do cara ter um passado meio estranho, pra muita gente era a melhor opção para tentar estabilizar a Síria. Mas parece que a Síria tá se desintegrando. O pessoal do norte não tá querendo se unir muito. É só você ver aqui, cara. É só você ver. Olha bem pras figuras que ele tá cumprimentando nessa foto aqui, que aí você vê se tem alguém aqui que se preocupa de fato com o bem-estar da Síria. Você acha que os Estados Unidos e a Arábia Saudita estão aí pra Síria? Você acha que a Turquia tá aí pra Síria, cara? Pô, eles querem mais esse país aí, tá louco, gente, cara? A melhor França, cara, tá brincadeira, uma Macron aqui, cara. Mas parece que a Síria tá se desintegrando. O pessoal do norte não tá querendo se unir muito, os drusos estão brigando com eles, os alauítas estão sendo alvos do governo, Israel tá apoiando os drusos no sul, a França tá apoiando os curdos lá no norte, o novo governo da Síria tá procurando ajuda da Turquia, também da Rússia, que talvez vai irritar mais os europeus. Então, infelizmente, talvez uma guerra civil vai recomeçar. E dessa vez vai ser uma luta por independência de Rojava. Será que eles vão conseguir isso? Será que eles vão conseguir ficar independentes? Se isso acontecer, será que lá vai se tornar um país seguro para os curdos e aí vários de outros países vão interessante. Imigrar? Cara, a minha solução, pensando rápido aqui, cara. Você faz o Kurdistão nesse território aqui mesmo. Nesse território aqui, não esse daqui. Isso aqui já é outra coisa. Esse resto aqui esquece, é isso daqui, cara. Esse daqui é o Kurdistão.
essa parte que você entrega aqui pra Jordânia, essa parte aqui pro Iraque. E essa parte pro Líbano. Pronto, acabou, cara. Ó, desfaz essa nação aí, já era, Irá mano. pra lá? Porque a Síria, cara, é 1984, cara. É estado de guerra perpétuo, cara. Isso que nunca vai parar de ser de eles guerra, virarem cara. independentes, eu vou ter que atualizar esse meu mapa aqui em casa. Aliás, muitos de vocês me perguntaram no último short onde arrumei esse mapa. Então eu tô colocando o link abaixo. Tem o link pro mapa do Brasil e o link pro mapa do mundo. Talvez você pode marcar, né, nesse mapa, os países que você já decorou a capital, aprendeu a bandeira, os países que você fala o idioma, ou que você quer aprender o idioma. Tem várias ideias acho da legais. hora esses mapas. Eu queria ter um mapa mundi desse. Só que é duro, cara. Que nem eu falei desse mapa aqui, cara. Eu duvido que a Rússia vá devolver os territórios que já invadiu pra Ucrânia de volta. Então esse meu mapa aqui, infelizmente, ele já tá desatualizado, né, cara? E isso é o duro desses mapas, que a gente tem que acabar comprando, né? Por isso que essa indústria, que é uma das mais milionárias do mundo aí, né, cara? Gente, muito obrigado por vocês terem visto o vídeo aí. Espero de coração que vocês tenham gostado. Acho que foi um vídeo legal, cara. De fato, assim, eu acho o Kurdistão um estado que faz sentido ali. Os caras parecem ser um povo de facto ali, né? Um povo existente, um povo que tem sua cultura e que merece ter seu próprio país, né? Mas, como eu falei pra vocês, cara, a Síria é um país, é um estado perpétuo de guerra, cara. É impossível esse país aí um dia deixar de ter guerras civis, porque é um país que é uma colagem de vários povos diferentes que se odeiam, né, cara? Então isso nunca vai dar certo. Deixa a opinião de vocês nos comentários que eu realmente gostaria de saber, tá bom? Já deixa um like, se inscreva no canal, tem vídeo todo dia ao meio-dia, às 7 da noite. Tamo junto, é nóis.